Existe uma prisão que não tem grades visíveis. Não é construída com correntes de ferro, nem trancada com cadeado. Ela é erguida tijolo por tijolo, com palavras que ouvimos desde criança, com olhares de desaprovação que nunca foram explicados, com silêncios pesados demais para não serem julgamentos. E o pior, muitos que vivem nessa prisão acham que ela é a vontade de Deus. Você já se sentiu culpado por dizer não? Já pediu desculpa por ter uma opinião própria? Já escondeu que tinha dinheiro no banco porque parecia errado demais para um cristão? Já ficou em dúvida sobre algo que o pastor ensinou e sentiu que aquela dúvida era fraqueza de fé, quase uma traição a Deus? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, então o que vamos abrir juntos hoje não é apenas uma pregação. É uma investigação honesta da palavra de Deus sobre coisas que a Bíblia nunca chamou de pecado, mas que a religião transformou em fonte de vergonha, condenação e paralisia espiritual. Antes de qualquer coisa, precisamos entender algo. Existe uma diferença enorme entre o que Deus proibiu e o que os homens chamaram de proibido. Existe uma diferença real entre convicção do Espírito Santo e condicionamento religioso. Um vem de cima e liberta, enquanto convoca para a santidade. O outro vem de dentro de sistemas humanos e aprisiona enquanto simula piedade. Paulo escreveu para os Colossenses com uma seriedade que muitos leitores passam rápido demais. Ele disse, no capítulo 2, versículo 21, que existe um tipo de religiosidade que proíbe, que regulamenta, que impõe restrições sobre tocar, provar, manusear, e que tudo isso tem aparência de sabedoria, aparência de humildade, aparência de rigor espiritual, mas não tem valor algum contra a indulgência da carne. Tem aparência, não tem substância, parece santidade, mas não produz santidade. Isso não é um convite ao libertinismo, é o oposto. É um chamado à maturidade suficiente para discernir o que vem de Deus e o que vem da tradição dos homens, revestida com linguagem sagrada. Pense em como isso funciona na prática. Uma pessoa que cresce numa comunidade cristã, onde se faz silêncio quando alguém menciona que ganha bem, onde se franze o senho quando alguém diz que precisa de tempo para si mesmo, onde se olha com suspeita para quem questiona uma interpretação teológica. Essa pessoa vai carregar dentro de si uma confusão profunda entre culpa legítima e vergonha infundada. E confundir as duas coisas é perigoso, porque quando você trata vergonha como se fosse convicção, você para de ouvir a voz real do Espírito. A primeira coisa que precisamos estabelecer com clareza bíblica é que Deus não é o autor da confusão. 1 Coríntios 14, versículo 33, diz que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Se a mensagem que você recebeu te deixa confuso sobre o que é pecado e o que não é, se ela mistura mandamentos divinos com preferências culturais como se fossem da mesma categoria, então alguma coisa ali não veio do Espírito de Deus. E quando a confusão entra, a condenação ocupa o espaço que deveria ser da graça. Romanos 8, versículo 1, continua sendo a mesma verdade que era quando Paulo a escreveu. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há. Nenhuma. Mas existe sim correção. Existe convicção. Existe o Espírito que aponta o erro com amor e clareza. A diferença entre condenação e convicção é simples. A convicção mostra o caminho de volta. A condenação só mostra a porta fechada. Hoje, vamos falar sobre 5 áreas específicas, 5 pontos em que a Bíblia foi usada para produzir culpa, onde ela mesma não produz culpa. E a proposta não é que você saia daqui sentindo que pode fazer tudo. A proposta é que você saia sabendo distinguir a voz de Deus da voz do sistema que fala em nome de Deus. O primeiro ponto toca algo que está nas entranhas de toda a discussão: limites. Estabelecer limites não é egoísmo,
é sabedoria bíblica. Existe um versículo que a maioria das pessoas cita para atacar quem coloca limites em relacionamentos. É o versículo de Filipenses 2, versículo 3, que fala em considerar os outros superiores a si mesmo. E esse versículo é verdadeiro, mas ele está sendo completamente deslocado quando é usado para dizer que cristão não pode dizer não, que cristão não pode estabelecer fronteiras, que cuidar de si mesmo é desobediência ao Evangelho. Leia o contexto inteiro. Paulo não está dizendo que você deve se destruir pelo outro. Ele está falando sobre humildade como atitude interna, não como ausência de discernimento. Ele mesmo, nesse mesmo Paulo, disse a Timóteo no capítulo 5, versículo 8 da primeira carta, que quem não cuida da própria família é pior do que um incrédulo. Cuidar tem limites, servir tem sabedoria, ajudar tem fronteiras. Jesus estabeleceu limites durante o ministério inteiro. Ele se retirava das multidões para orar. Lucas 5, versículo 16, diz que ele frequentemente se retirava para lugares ermos. Isso não era egoísmo, era governo de si mesmo. Era reconhecer que o vaso precisava ser cheio para continuar transbordando. Se o próprio Filho de Deus praticou retirada, praticou silêncio, praticou limite com a demanda das pessoas, por que você acha que está pecando quando faz o mesmo? Marcos 6 registra o momento em que Jesus, depois de enviar os 12 e ouvir sobre a morte de João Batista, chamou seus discípulos e disse: "Vinde vós mesmos, à parte, para um lugar deserto, e repousai um pouco. Descansai." É um imperativo, é um convite de Jesus para o repouso, não como preguiça, não como abandono do chamado, como sustentabilidade ministerial e humana. Então, como é que dizer não virou pecado? Como é que ter tempo para si mesmo virou egoísmo? Como é que reconhecer seus limites emocionais, físicos, relacionais, se tornou fraqueza espiritual em vez de ser reconhecido como autoconhecimento maduro? A resposta está num equívoco grave sobre o que é santidade. Santidade não é ausência de necessidades. Santidade é a orientação correta de todas as suas necessidades. Um cristão saudável conhece seus limites e os governa com sabedoria, não os esconde por vergonha. Ele não diz sim para tudo porque tem medo de decepcionar as pessoas. Ele discerne o que é chamado de Deus e o que é demanda da expectativa alheia. Isso afeta o casamento. Quando você nunca diz não para o cônjuge, quando engole tudo sem processar, quando nunca nomeia o que está te machucando porque isso parece reclamação demais para um cristão, você não está sendo espiritual. Você está sendo desonesto. E a desonestidade, essa sim, a Bíblia chama por nome. Isso afeta a criação dos filhos. Quando você nunca estabelece limites claros com seus filhos, porque amar parece ser nunca frustrar, você não está seguindo a Bíblia. Provérbios 13, versículo 24, fala em disciplina com amor. Limite é uma forma de amor. Fronteira é uma forma de ensino. Isso afeta a sua saúde mental. E aqui, a religião errou de um jeito que cobrou um preço altíssimo em muitas vidas. Ela ensinou que ansiedade é falta de fé, que cansaço é falta de compromisso com Deus, que precisar de ajuda profissional é sinal de que você não confia no Senhor. E pessoas quebraram por dentro enquanto tentavam parecer inteiras por fora. Elias colapsou. 1 Reis 19 mostra um profeta debaixo de uma árvore pedindo para morrer, exaurido após uma das maiores vitórias da história de Israel. E qual foi a resposta de Deus? Não foi reprimenda, não foi um sermão sobre fé, foi comida, foi água, foi sono. Deus cuidou do corpo primeiro, porque Ele sabe, melhor do que qualquer sistema religioso, que você é feito de carne, além de ser feito de espírito. Estabelecer limites não é abandonar o chamado,
É honrar o instrumento que Deus está usando. É reconhecer que você não é infinito e que fingir que é não é humildade. É vaidade disfarçada de devoção. É a crença secreta de que sem você o reino de Deus para. E esse pensamento, é mais perigoso do que qualquer limite que você já estabeleceu na sua vida. O cristão maduro não é aquele que nunca descansa. É aquele que sabe quando descansar, porque conhece o ritmo que Deus colocou na criação. O próprio Deus descansou no 7º dia, não porque estava cansado no sentido humano, mas porque o repouso é princípio, não fraqueza. E se você ainda acha que precisar de repouso é sinal de fé pequena, então você está, sem perceber, tentando ser mais do que Deus foi no dia 7 da criação. Dizer não pode ser o ato mais espiritual que você pratica nessa semana. Não porque você não ama, mas porque você aprendeu que amor sem sabedoria não é virtude, é autodestruição com aparência de generosidade. Existe uma conversa que acontece nos corredores de muitas igrejas e que raramente chega ao púlpito com honestidade. É a conversa sobre o corpo, sobre o que se veste, sobre o que se bebe, sobre onde se vai e o que se consome. E ela costuma ser conduzida com mais cultura do que escritura, com mais preferência geracional do que princípio bíblico, e com uma quantidade alarmante de julgamento velado que se apresenta como zelo pela santidade. Antes de abrirmos qualquer passagem, quero fazer uma pergunta direta. Você sabe a diferença entre o que a Bíblia realmente ensina sobre modéstia e o que a tradição religiosa decidiu que modéstia significa? Porque essas duas coisas não são sempre a mesma coisa. E misturá-las tem produzido gerações de pessoas que se sentem culpadas não por violarem a palavra de Deus, mas por violarem o código de vestimenta não escrito de uma subcultura cristã específica. A palavra modéstia aparece no Novo Testamento de uma forma que muita gente não examina com cuidado suficiente. Em 1 Timóteo 2, versículo 9, Paulo fala que as mulheres se adornem com modéstia e discrição, não com tranças elaboradas, ouro, pérolas ou roupas caras. O contexto imediato não é o decote, é o ostento, é a ostentação como forma de afirmação social dentro da comunidade de fé. Paulo está combatendo a vaidade que usa a aparência para estabelecer hierarquia social dentro da igreja. Ele não está desenhando uma saia até o tornozelo como padrão de santidade. Você já parou para pensar nisso? Que o mesmo versículo que alguns usam para regular o comprimento das roupas está também proibindo joias de ouro e cabelos elaborados, e que a maioria das igrejas que aplicam a primeira parte ignoram completamente a segunda. Isso se chama seletividade hermenêutica. E ela revela que muitas vezes o que estamos protegendo não é a Escritura. São os nossos costumes. Isso não significa que o corpo não importa para Deus. Significa exatamente o oposto. 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20, diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que você foi comprado por preço. Isso tem implicações reais. Mas as implicações que Paulo tira dessa verdade não são sobre o comprimento da roupa. São sobre imoralidade sexual, sobre usar o corpo para fins que contradizem a nova natureza recebida em Cristo. A modéstia bíblica é uma postura de coração que se expressa externamente, não uma lista de medidas e comprimentos que varia de cultura para cultura e de década para década. O que era escandaloso em 1950 é diferente do que é escandaloso hoje. O que é modesto no Brasil pode ser diferente do que é modesto no Oriente Médio. Se modéstia fosse uma questão de centímetros, a Bíblia teria dado as medidas. Ela não deu, porque o problema nunca foi o centímetro. Foi o coração que se veste para provocar, para ostentar, para afirmar poder sobre os outros. Essa distinção importa. Porque quando você transforma centímetros em salvação, você está fazendo lei o que era princípio.
E quando você faz lei o que era princípio, você produz farisaísmo. E o farisaísmo, esse a Bíblia chama de pecado com muito mais clareza do que chama qualquer roupa de pecado. Agora, sobre o álcool. E aqui, a conversa fica ainda mais tensa, porque existem denominações inteiras construídas sobre a proibição total do álcool como doutrina salvífica, quando a Bíblia lida com honestidade, nunca fez essa afirmação. A Bíblia proíbe embriaguez. Efésios 5, versículo 18. É claro, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução. Gálatas 5, versículo 21, inclui embriaguez na lista das obras da carne. Provérbios 23, versículo 29 ao 35, pinta um quadro devastador de quem se entrega ao vinho. Isso é proibição bíblica real, nítida, sem ambiguidade. Mas a Bíblia também registra que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho numa festa de casamento. João 2. E não era vinho simbólico, era vinho de verdade, e vinho bom, como o próprio mestre da festa afirmou. Se Jesus tivesse convicção de que qualquer contato com vinho era pecado, ele não teria feito esse milagre. Ele não teria participado daquela festa. Ele não teria, em Mateus 11, versículo 19, sido chamado de beberrão pelos seus inimigos, de uma forma que ele não nega com uma doutrina abstencionista, mas rejeita como calúnia. 1 Timóteo 5, versículo 23, tem Paulo aconselhando Timóteo a tomar um pouco de vinho por causa do estômago e das suas frequentes enfermidades. Se vinho fosse pecado em si mesmo, Paulo estaria prescrevendo o pecado como remédio. O que a Bíblia ensina não é abstinência total como lei universal. Ensina sobriedade, autocontrole, consciência dos efeitos. E ensina que para quem tem tendência ao vício, para quem sabe que não consegue parar no primeiro copo, a abstinência não é legalismo, é sabedoria, é conhecimento de si mesmo aplicado à vida prática. 1 Coríntios 6, versículo 12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. A questão não é se a substância existe, é se ela domina você. É se ela governa suas decisões. É se ela ocupa o espaço que deveria ser do espírito. Um cristão que bebe um copo de vinho no jantar não está pecando pela Bíblia. Pode estar violando a convicção de alguém da sua comunidade, e isso merece consideração pastoral, porque Romanos 14 existe e fala sobre não fazer tropeçar o irmão mais fraco. Mas convicção da comunidade não é lei de Deus. E quando tratamos como se fosse, estamos colocando sobre as pessoas um jugo que nem os apóstolos colocaram. Aqui entra uma pergunta que precisa ser feita com honestidade. Quantas pessoas você conhece que saíram da fé não porque a graça de Deus falhou, mas porque foram esmagadas por um sistema de regras que prometia santidade e entregava apenas exaustão? Quantas se foram não por amor ao pecado, mas por não aguentar mais o peso de uma religião que transformou preferências em mandamentos e ausência de conformidade em condenação? O Evangelho não veio para adicionar camadas de culpa sobre a consciência humana. Ele veio para limpar a culpa real, a culpa que nasce da violação real da vontade de Deus, e substituí-la pela justiça de Cristo. Quando misturamos essa culpa real com culpa artificial, culpa de cultura, culpa de costume, culpa de código social religioso, estamos contaminando o próprio Evangelho. Paulo confrontou isso de frente quando foi a Antioquia e viu Pedro recuar da mesa dos gentios por medo dos que eram da circuncisão. Gálatas 2, versículo 11. Ele resistiu a Pedro na cara, porque o que estava em jogo não era preferência, era a verdade do Evangelho. Era a liberdade que Cristo comprou, sendo vendida de volta por aprovação social.
Você está vendendo a sua liberdade em Cristo por aprovação social? Você está carregando peso que Deus nunca colocou sobre você? Porque se está, isso não é humildade, é servidão. E Cristo não morreu para que você servisse ao que os homens chamam de sagrado. Ele morreu para que você fosse livre para servir ao que Deus de fato é. Há uma frase que circula dentro de comunidades cristãs com uma frequência preocupante e que raramente é examinada com a seriedade que merece. A frase é simples: não toque no ungido do Senhor. Ela é extraída do Salmo 105, versículo 15, e do 1 Samuel 24, onde Davi recusa a matar Saul. E ela tem sido usada com uma regularidade perturbadora para silenciar qualquer forma de questionamento dirigido a líderes religiosos. Se você já discordou de uma interpretação do seu pastor e sentiu que estava pecando, se você já questionou uma decisão da liderança e foi tratado como rebelde, se você já teve uma pergunta teológica genuína e foi olhado com desconfiança, como se dúvida fosse desobediência, então esta parte desta mensagem é para você. Porque o que foi feito com essas passagens é uma das distorções mais prejudiciais que existe dentro do corpo de Cristo. Primeiro, vamos entender o que aquele texto do Salmo 105 realmente diz. Ele está no contexto dos patriarcas, de Abraão, Isaque e Jacó, e Deus protegendo o seu povo peregrino das nações ao redor. Não toque nos meus ungidos é uma declaração de proteção divina sobre um povo em movimento, não uma doutrina de imunidade pastoral sobre qualquer pessoa que ocupe uma posição de liderança numa comunidade religiosa. Tirar esse versículo desse contexto e aplicá-lo como escudo para proteger líderes de qualquer forma de questionamento é má hermenêutica. E má hermenêutica, independente de quão boa seja a intenção por trás dela, produz distorção. E quanto a Davi e Saul? Davi não matou Saul, mas Davi também não ficou quieto diante de Saul. Ele fugiu, ele escondeu seu desacordo de maneira estratégica, ele protegeu sua vida, ele lamentou o que Saul havia se tornado. 1 Samuel 18 ao 26 é um registro de um homem que discordava profundamente das ações de seu rei e que articulou esse desacordo de formas diferentes ao longo de anos. Não tocar no ungido nunca significou concordar com tudo que o ungido faz. Além disso, existe um personagem bíblico que demonstra, de forma cristalina, que discordar da liderança religiosa estabelecida não é rebeldia. É, às vezes, o próprio chamado profético. Seu nome é Jeremias. Ele discordou dos sacerdotes, discordou dos profetas oficiais do templo, foi preso, foi jogado numa cisterna, lamou em voz alta que havia sido enganado pelo próprio Deus, como está no capítulo 20, versículo 7. E, no entanto, era ele quem estava certo. Os líderes religiosos do seu tempo estavam errados. E a história provou isso quando Jerusalém caiu exatamente como ele havia profetizado. O problema não é discordar. O problema é como e com que espírito você discorda. Existe uma diferença abissal entre discordância com humildade, fundada na palavra, aberta ao diálogo e à correção, e rebeldia com amargura, fundada em orgulho ferido, que usa o questionamento como arma de destruição e não como instrumento de edificação. A primeira pode ser maturidade espiritual. A segunda é obra da carne. Atos 17, versículo 11, registra algo que Paulo considerou digno de elogio. Os bereanos receberam a palavra com toda a avidez e examinavam diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram assim. Eles eram mais nobres do que os tessalonicenses, exatamente porque não aceitavam passivamente o que Paulo dizia. Eles verificavam, comparavam, examinavam. E Paulo, o apóstolo, longe de se ofender com isso, os chama de nobres. Isso significa que a prática de verificar o que seu pastor diz, de abrir sua Bíblia e confirmar se o ensino está alinhado com o texto,
não é desrespeito. É o comportamento que o próprio apóstolo elogiou. Um pastor saudável não quer congregação que engole tudo. Quer congregação que cresce em discernimento, que faz perguntas maduras, que verifica com amor. E aqui entra algo que precisa ser dito com toda a clareza pastoral possível. Existe dentro do corpo de Cristo, em várias igrejas, uma cultura de personalismo que é incompatível com o Evangelho. É a cultura onde o pastor se torna mais importante do que a palavra que ele deveria pregar. Onde a lealdade ao líder supera a lealdade a Cristo. Onde questionar a interpretação do pastor é tratado como questionar Deus. Isso não é bíblico. Isso é culto de personalidade com linguagem cristã. Paulo disse em Gálatas 1, versículo 8, que mesmo que um anjo do céu pregasse um evangelho diferente do que foi pregado, que seja amaldiçoado. Ele incluiu a si mesmo nessa declaração, no versículo seguinte. Isso significa que nenhuma autoridade humana, nenhuma posição de liderança, nenhum nível de unção ou de reconhecimento está acima do teste da palavra de Deus. Nenhum. E quando você percebe que uma interpretação que ouviu do púlpito não bate com o texto bíblico quando você lê com honestidade, você não tem apenas o direito de questionar. Em alguns casos, você tem a responsabilidade de questionar, porque a sua maturidade espiritual não é medida pela sua capacidade de obedecer sem pensar. É medida pela sua capacidade de discernir o que é de Deus e o que é de homem, com amor, com humildade e com fidelidade à Escritura. Isso não é anarquia. A autoridade pastoral existe. Hebreus 13, versículos 7 e 17, fala em obedecer aos que governam e lembrar dos líderes que pregaram a palavra. Existe uma ordem espiritual que deve ser honrada. Mas essa ordem tem uma base, a palavra de Deus. Quando a liderança está alinhada com a palavra, seguir é obediência espiritual. Quando a liderança contradiz a palavra, seguir não é obediência espiritual, é idolatria pastoral. A pergunta que precisa ficar dentro de você não é se você pode discordar do seu pastor. É se a sua discordância está enraizada na palavra ou no seu ego. É se você está buscando a verdade ou buscando ter razão. É se o seu questionamento edifica ou destrói. Porque a maturidade espiritual não se prova pela disposição de questionar. Prova-se pela sabedoria de saber quando questionar, como questionar e com que coração questionar. E se você está numa comunidade onde qualquer questionamento legítimo é tratado como rebeldia, onde a liderança é blindada contra qualquer forma de prestação de contas, onde a discordância resulta em exclusão ou em marcação pública, então você não está diante de autoridade espiritual saudável, está diante de controle. E controle, por mais que se vista de santidade, não é o que Cristo edificou quando disse que sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Se existe um tema em que a confusão teológica dentro do corpo de Cristo atingiu proporções quase cômicas, se não fossem tão dolorosas, esse tema é dinheiro. De um lado, existe a teologia da prosperidade que transformou bênção financeira em evidência de fé e pobreza em sinal de falta de crença. Do outro lado, existe um ascetismo religioso não declarado que trata qualquer sucesso material como suspeito, como se riqueza fosse automaticamente contaminação espiritual. E entre esses dois extremos, existe a palavra de Deus, que é muito mais complexa, muito mais honesta e muito mais libertadora do que qualquer um dos dois extremos consegue alcançar. Comecemos por onde a Bíblia começa. Deus criou um jardim e o encheu de riqueza. Gênesis 2 descreve o Éden com rios que carregam ouro, bedélio e ónice. Isso é riqueza material dentro da criação original, antes do pecado, dentro do que Deus mesmo chamou de muito bom. A pobreza não é o estado original do ser humano segundo a Bíblia. A abundância é. O pecado não criou a escassez porque Deus prefere que seus filhos sofram.
A escassez é consequência da quebra da relação com a fonte de toda provisão. Abraão era extremamente rico. Gênesis 13, versículo 2, diz que ele era muito rico em gado, prata e ouro, e Abraão é chamado de amigo de Deus. Jó era o mais rico homem do Oriente antes da sua provação, e Deus o chamou de homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Salomão recebeu de Deus, por pedido de Deus atendido, não apenas sabedoria, mas também riqueza e honra que nenhum rei antes dele havia tido. 1 Reis 3, versículo 13. A riqueza desses homens não era prova de imperfeição espiritual, era parte do testemunho de Deus sobre eles. Mas então o que Jesus quis dizer quando disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? Mateus 19, versículo 24. Essa frase tem aterrorizado cristãos bem-sucedidos por séculos, e ela merece ser lida com o contexto que o próprio Evangelho de Mateus fornece. O jovem rico que acabara de ir embora. Um homem que guardava todos os mandamentos desde a infância, que tinha tudo, mas que quando confrontado com a possibilidade de largar o que tinha para seguir Jesus, foi embora triste. O problema não era a riqueza, era o trono. Era o lugar que a riqueza ocupava no coração daquele homem. Ela era o Senhor, Jesus era o pretendente, e naquele coração específico, a riqueza ganhou. É por isso que Paulo não disse que dinheiro é a raiz de todo mal. Ele disse, em 1 Timóteo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O amor, a orientação do coração, o dinheiro como fim em vez de meio, o dinheiro como identidade em vez de ferramenta. Essa é a raiz do problema, não o dinheiro em si. A distinção é enorme e tem implicações diretas na sua vida, porque se o dinheiro em si fosse pecado, então todo cristão que recebe salário estaria pecando. Todo empreendedor cristão que constrói um negócio bem-sucedido estaria se afastando de Deus. Toda família cristã que sai da pobreza para a classe média estaria perdendo espiritualidade enquanto ganha poder aquisitivo. E isso é absurdo. Isso não é Bíblia. É uma distorção que serve para manter pessoas em escassez, enquanto se chama isso de virtude. O que a Bíblia realmente ensina é que bênção material pode vir de Deus, e quando vem, carrega responsabilidade. Deuteronômio 8 é um dos textos mais importantes sobre prosperidade que existe nas Escrituras, e quase nunca é pregado com a honestidade que merece. Deus diz ao povo que quando eles entrarem na terra boa e prosperarem, quando suas casas forem boas, quando seus rebanhos se multiplicarem, quando a prata e o ouro se multiplicarem, eles precisam ter cuidado para não esquecerem o Senhor seu Deus. O perigo não é a bênção, é o esquecimento que a bênção pode produzir. Isso significa que Deus estava planejando abençoá-los materialmente. Ele avisou de antemão. E o cuidado que pediu não foi que eles recusassem a bênção, foi que não esquecessem de onde ela veio. Mas a teologia da prosperidade errou num ponto fundamental. Ela transformou bênção em direito garantido e fé em moeda de troca. Como se Deus fosse uma máquina de benefícios que responde automaticamente à quantidade de fé que você deposita. Isso não é evangelho, é transacionalismo espiritual. É uma teologia que produz cristãos que amam os presentes de Deus sem amar a Deus dos presentes. O apóstolo Paulo, que foi apedrejado, naufragou 3 vezes, passou fome, frio e em perigo constante, disse em Filipenses 4, versículo 11 e 12, que aprendeu a ser contente em qualquer estado, que sabia ser abatido e sabia ter abundância, que havia aprendido o segredo tanto de estar farto quanto de ter fome. Paulo teve abundância e teve escassez, e em ambos encontrou a mesma paz, não porque a situação financeira não importasse, mas porque o centro de gravidade da sua vida não era a conta bancária, era Cristo.
Isso é libertador de dois lados. Liberta o pobre da mentira de que sua pobreza é sinal de rejeição divina, e liberta o rico da mentira de que sua riqueza é prova de aprovação divina. Ambos estão diante de Deus exatamente da mesma forma, como criaturas que precisam de graça, que devem gerir o que receberam com fidelidade e que serão responsabilizados não pelo quanto tiveram, mas pelo que fizeram com o que tiveram. Lucas 19, com Zaqueu, é um retrato perfeito disso. Jesus não pediu para Zaqueu dar tudo o que tinha. Zaqueu voluntariamente deu metade dos seus bens e prometeu restituir quadruplicado o que havia roubado. E Jesus disse que naquele dia a salvação havia chegado àquela casa. Um homem rico encontrou Jesus e saiu ainda rico, mas transformado. A riqueza não foi o obstáculo, a injustiça era. E quando a injustiça foi confrontada, a riqueza que sobrou se tornou instrumento de restauração. O sucesso que você construiu com honestidade, o negócio que cresceu porque você foi fiel, o salário que aumentou porque você foi competente e íntegro, isso não é sinal de que você se afastou de Deus. Pode ser sinal de que Deus honrou a fidelidade que você exerceu no pouco. A parábola dos talentos, em Mateus 25, é uma parábola sobre gestão. E o Senhor da parábola não recompensa quem escondeu o talento por medo. Recompensa quem fez o talento render. Existe uma palavra que, dentro de muitos contextos cristãos, foi tratada como quase sinônimo de falta de fé. Uma palavra que se tornou suspeita, que gera desconforto, que provoca respostas defensivas e olhares de preocupação pastoral. Essa palavra é dúvida. Pergunte em qualquer grupo de jovens cristãos quantos já duvidaram de algo que creem, e você vai ver pessoas hesitando antes de responder. Não porque a dúvida não exista neles, mas porque aprenderam que admiti-la publicamente é arriscado. Que dúvida é fraqueza, que dúvida é porta de entrada para o inferno. Que dúvida é o oposto da fé, e portanto, se você duvida, está falhando espiritualmente. Mas a Bíblia tem uma relação muito mais complexa e muito mais honesta com a dúvida do que esse discurso simplificado sugere. Tomé é o primeiro exemplo que vem à mente, e de certa forma se tornou o símbolo do duvidador, mas quase sempre lido de forma caricata. João 20 registra que Tomé não estava presente na primeira aparição de Jesus ressuscitado. E quando os outros discípulos disseram que tinham visto o Senhor, ele respondeu que, a não ser que visse as marcas dos pregos em suas mãos e colocasse seu dedo no lugar dos pregos e sua mão no seu lado, não acreditaria. João 20, versículo 25. Isso foi incredulidade? Sim. Foi falta de fé naquele momento? Sim. Mas o que Jesus fez com isso? Apareceu especificamente para Tomé, mostrou as mãos, mostrou o lado e disse: não sejas incrédulo, mas crente. Não o expulsou, não o abandonou, não o enviou de volta a Galileia por ter duvidado. Apareceu para ele, porque Jesus sabia que a dúvida de Tomé não era rejeição. Era uma ferida que precisava de um encontro real com a realidade da ressurreição. E o resultado? A confissão mais profunda de todo o quarto evangelho saiu da boca desse homem: Senhor meu e Deus meu. João 20, versículo 28. A dúvida, quando encontra Cristo, não termina em incredulidade. Termina em adoração. João Batista, aquele de quem Jesus disse que entre os nascidos de mulher não havia profeta maior, enviou mensageiros de dentro da prisão a Jesus com uma pergunta que sacudiria qualquer sistema de fé perfeita e inabalável: és tu o que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Lucas 7, versículo 19. O precursor do Messias, aquele que o havia batizado e declarado ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava numa cela escura fazendo perguntas. Jesus não respondeu com reprovação. Respondeu com evidências. Disse:
Ide e anunciai a João o que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E então acrescentou, com uma gentileza que deve ser notada: bem-aventurado é aquele que não achar em mim ocasião de tropeçar. Ele reconheceu que havia a possibilidade de tropeçar. Não negou a tensão, mas apontou para a realidade que dissolve a dúvida, os fatos do reino se manifestando no mundo real. Isso é crucial. A fé bíblica não é a ausência de questionamento, é a orientação correta do questionamento. Dúvida que busca respostas é epistemológica. Dúvida que recusa respostas é rebeldia. A diferença não está na pergunta, está no que você faz com a resposta quando ela chega. Jó é talvez o maior exemplo de questionamento radical de toda a Escritura. Ele não fez apenas perguntas tímidas, ele desafiou a narrativa dos seus amigos teólogos, acusou Deus de ter errado na sua situação, pediu audiência com o Criador do universo como se fosse um processo judicial. Jó 23, versículo 3 e 4. E quando Deus apareceu no redemoinho, não foi para punir Jó pela sua ousadia. Foi para responder perguntas com mais perguntas, expandindo a compreensão de Jó sobre quem Deus é. E ao final, Deus disse aos amigos de Jó que não falaram de Deus o que era reto, como Jó havia falado. Jó 42, versículo 7. Os teólogos que defendiam Deus com argumentos impecáveis estavam errados. O homem que questionou, que clamou, que exigiu explicações, estava mais próximo da verdade. Porque Jó não abandonou Deus na sua dúvida, ele exigiu Deus. Ele não saiu correndo da presença de Deus por causa da dor. Ele correu em direção a ela. Existe um tipo de dúvida que enfraquece a fé, e existe um tipo que a fortalece. A dúvida que enfraquece é aquela que foge das perguntas, que evita o confronto com as tensões, que se contenta com uma fé herdada que nunca foi examinada e que, por isso, nunca se tornou verdadeiramente sua. Essa dúvida não é produtiva porque não busca. É apenas ansiedade espiritual, sem direção. A dúvida que fortalece é aquela que faz a pergunta difícil e não descansa até encontrar uma resposta real. Que lê mais, que busca mais, que ora mais, que se aprofunda mais, que não se contenta com respostas de segunda mão, que precisa de uma fé que aguente as perguntas da vida real. A morte de um filho, o silêncio de Deus numa temporada longa, a oração que parece não ser ouvida, o justo que sofre enquanto o injusto prospera. Essa dúvida, quando direcionada corretamente, produz teólogos, produz homens e mulheres de fé profunda, porque fé que nunca foi testada é como músculo que nunca foi exigido. Parece intacto, mas não tem força real. Hebreus 11, o famoso capítulo da fé, não é uma galeria de pessoas que nunca duvidaram. É uma galeria de pessoas que continuaram quando tinham razão para parar. Abraão saiu sem saber para onde ia. Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus a ter as vantagens temporárias do Egito. Todos eles morreram sem ter recebido o que foi prometido, segundo o versículo 39. Eles creram mesmo sem ver o cumprimento final. Isso não é ausência de dúvida. É perseverança apesar da incompletude. E você que está carregando perguntas, que não sabe se tem o direito de fazer, que está acordado de madrugada com tensões teológicas que não encontraram resposta ainda, que sente que a sua dúvida te desqualifica de alguma forma da graça de Deus. Ela não te desqualifica. Ela pode ser o início do encontro mais honesto que você já teve com o Deus vivo. Chegamos num ponto da mensagem onde é preciso parar e olhar para o que foi dito até aqui, não apenas como informação, mas como convite.
porque informação sobre o que a Bíblia não chama de pecado pode liberar a mente e ainda deixar o coração exatamente onde estava. E o que Deus busca não é uma mente mais informada sobre suas liberdades. Ele busca um coração transformado que sabe distinguir liberdade verdadeira de libertinagem, que sabe usar o discernimento sem cair no julgamento, que sabe questionar sem se tornar cínico, porque aqui está o perigo real de uma mensagem como esta. Ela pode ser usada como desculpa. Alguém pode ouvir tudo o que foi dito e sair pensando: então posso fazer o que quero, posso questionar tudo, posso beber, posso gastar, posso estabelecer limites que na verdade são muros de egoísmo, e chamar tudo isso de liberdade cristã. E essa seria a leitura mais errada possível. Liberdade cristã não é ausência de responsabilidade. É responsabilidade exercida a partir de um lugar diferente. Em vez de obedecer por medo da punição, você obedece por amor ao Pai. Em vez de evitar o pecado porque tem medo do inferno, você o evita porque entende que ele destrói o que Deus quer construir em você. É a diferença entre o servo que cumpre ordens porque teme o Senhor e o filho que honra o Pai porque o ama. Ambos podem fazer as mesmas coisas, mas o coração por trás é completamente diferente. E aqui é onde a maturidade espiritual se prova. Não na hora em que as regras são claras, na hora em que a zona cinzenta aparece. Na hora em que você sabe que algo é tecnicamente permitido, mas precisa discernir se é conveniente, se edifica, se honra a Deus no contexto específico em que você está. 1 Coríntios 10, versículo 23, diz exatamente isso. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. A maturidade não é a pessoa que sabe todas as coisas que pode fazer. É a pessoa que sabe quando não fazer o que pode. Que tem domínio suficiente sobre seus apetites para que a liberdade não vire licença. Que entende que Gálatas 5, versículo 13, é cirúrgico. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade para dar ocasião à carne. O apóstolo Pedro disse algo semelhante em 1 Pedro 2, versículo 16. Sede como livres, mas não como os que têm a liberdade como pretexto para a maldade, mas como servos de Deus, livres, servos. As duas coisas ao mesmo tempo. Não é contradição. É a tensão saudável em que o cristão vive, livre das exigências da lei, mas comprometido com a justiça que a lei apontava. Livre do julgamento humano, mas sensível ao Espírito que guia para toda a verdade. E quando olhamos para tudo que foi aberto nesta mensagem, o que vemos é que o problema nunca foi as pessoas que estabelecem limites, que vestem roupas com sensatez, que questionam seu pastor com amor, que constroem riqueza com integridade, que fazem perguntas sobre a fé. O problema foi quando essas coisas foram ou proibidas sem base bíblica, ou liberadas sem responsabilidade bíblica. Os dois extremos fazem o mesmo dano em direções opostas. Existe algo que Paulo chama de consciência fraca, em Romanos 14 e 1 Coríntios 8. É a consciência de quem ainda não desenvolveu discernimento suficiente para navegar nas zonas cinzentas sem cair. E Paulo diz que essa consciência merece proteção, não no sentido de nunca ser desafiada a crescer, mas no sentido de que aquele que tem consciência mais madura não deve usar sua liberdade de forma que faça tropeçar quem ainda está crescendo. Isso tem implicações para a vida comunitária. Você pode ter clareza bíblica de que beber uma taça de vinho não é pecado, e ao mesmo tempo perceber que fazê-lo em certos contextos com certas pessoas causaria um dano pastoral desproporcional ao benefício pessoal. Maturidade espiritual é saber disso. É colocar o amor acima da afirmação do seu direito, não porque o direito não existe, mas porque o amor
é maior do que a necessidade de provar que você tem o direito. Isso também tem implicações para o modo como você lida com pessoas que ainda carregam peso religioso infundado. Se você tem um amigo que se sente culpado por coisas que a Bíblia não proibiu, a resposta madura não é bombardeá-lo com argumentos sobre liberdade cristã até ele soltar a culpa. A resposta é caminhar com ele gentilmente na direção da palavra, dando a ele tempo e espaço para que o Espírito faça o trabalho que só o Espírito pode fazer. Porque convicção verdadeira vem do Espírito, não do debate. Gálatas 6, versículo 1, é uma das instruções mais específicas sobre isso. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma transgressão, vós, que sois espirituais, restaurai o tal com espírito de mansidão, considerando a ti mesmo, para que não sejas também tentado. Com mansidão, com cuidado, com consciência de que você também é frágil. A espiritualidade que restaura não usa a palavra como arma, usa como pão. E aqui é onde preciso perguntar: você tem sido esse tipo de cristão para as pessoas ao seu redor? Tem sido o tipo que liberta com a palavra ou que condena com ela? Tem sido o tipo que ajuda as pessoas a distinguirem culpa real de vergonha religiosa? Ou tem adicionado mais camadas de expectativa sobre quem já está dobrado pelo peso do que os outros esperam? Porque existe uma forma de usar a palavra de Deus que ilumina, que clarifica, que liberta, que convoca para a santidade com amor e mantém a dignidade do ouvinte intacta. E existe uma forma de usar a palavra que esmaga, que condena, que isola, que transforma o Evangelho de Boas Novas em uma lista de razões pelas quais você nunca vai ser suficientemente bom. Jesus disse, em Mateus 11, versículo 28 ao 30, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo de Cristo é leve. Se o que você está carregando hoje está esmagando você, se você está curvado debaixo de um peso de culpa por coisas que você examinou honestamente e que a palavra não proibiu, então talvez o peso que você carrega não seja o jugo de Cristo. Talvez seja o jugo de um sistema que usou o nome de Cristo para impor o que Cristo nunca impôs. E a pergunta que fica é esta: você está disposto a colocar esse peso no chão? Não o peso da santidade real, não o peso do arrependimento legítimo, mas o peso da culpa artificial, da vergonha fabricada, do jugo que homens colocaram sobre você e chamaram de vontade de Deus. Existe um momento na jornada de fé em que você precisa fazer uma escolha que não tem como ser delegada para ninguém. Não pode ser feita pelo seu pastor, pelo seu cônjuge, pelos seus pais na fé, pela sua comunidade. É a escolha de quem você vai deixar definir o que é sagrado na sua vida. Vai ser a palavra de Deus, lida com honestidade, com contexto, com o auxílio do Espírito Santo que foi prometido para guiar em toda a verdade? Ou vai ser a acumulação de tradições, pressões sociais, expectativas religiosas e interpretações de segunda mão que chegaram até você, sem que você jamais as tenha examinado? Essa escolha tem um nome nas Escrituras. Tem vários nomes, na verdade. Paulo a chama de renovação da mente em Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação começa pela mente, não pela emoção. Pela renovação de como você pensa sobre Deus, sobre você mesmo, sobre o que Ele exige e o que Ele liberta. E o que foi aberto nessa mensagem é exatamente isso. Uma renovação de como você pensa sobre 5 áreas em que a culpa religiosa invadiu o espaço que deveria ser ocupado pelo discernimento bíblico.
Limites não são egoísmo. Modéstia é postura de coração, não régua de centímetros. Discordar com amor não é rebeldia. Bênção financeira não é espiritualmente suspeita. E dúvida bem direcionada não é falta de fé. Mas agora, neste último trecho, o que precisa ser dito é sobre o outro lado da moeda. Porque enquanto falamos de coisas que a Bíblia não chamou de pecado, existe o perigo silencioso de esquecer o que ela de fato chama de pecado. E a graça que liberta da culpa artificial nunca deve ser confundida com a graça que absolve a culpa real sem arrependimento. A Bíblia chama de pecado o orgulho que não se curva diante de Deus. A Bíblia chama de pecado a mentira que protege a reputação à custa da integridade. A Bíblia chama de pecado o ódio que se esconde atrás de silêncio educado. A Bíblia chama de pecado a luxúria que consome o olhar antes de consumir o corpo. A Bíblia chama de pecado a ingratidão que usa as bênçãos de Deus sem nunca reconhecer de onde elas vieram. A Bíblia chama de pecado a indiferença ao sofrimento do próximo quando você tem os meios para ajudar. Essas coisas precisam de arrependimento real, não de reinterpretação. E aqui está o ponto mais delicado de toda a mensagem. Uma das armadilhas mais perigosas que existe é usar a libertação de culpa artificial como desculpa para não examinar a culpa real. É a pessoa que ouve que limites são bíblicos e usa isso para construir muros emocionais que, na verdade, são rejeição disfarçada. É a pessoa que ouve que dinheiro não é pecado e usa isso para justificar ganância que destrói relacionamentos. É a pessoa que ouve que pode discordar do pastor e usa isso para se posicionar como árbitro supremo da verdade em vez de membro humilde do corpo. A liberdade que Cristo deu não é um instrumento de autojustificação, é um convite à responsabilidade mais profunda. Porque onde não há lei que coíba externamente, é o caráter que precisa governar internamente. E caráter é o que o Espírito Santo forma em você quando você se rende a Ele de verdade, não quando você usa a graça como desculpa para não se transformar. 2 Coríntios 3, versículo 18, diz que nós todos, com o rosto descoberto, contemplando como em espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Transformação, de glória em glória, é um processo, não é instantâneo. Não é conquistado por acumulação de regras, nem por abolição de todas as regras. É produzido pela contemplação de quem Cristo é e pela rendição progressiva ao Espírito que forma Cristo em você. Isso significa que o cristão maduro que chegou ao ponto de entender que limites são bíblicos, que modéstia é coração e não régua, que pode questionar com amor, que pode construir riqueza com fidelidade, que pode duvidar e ainda assim crer, esse cristão não chegou ao destino. Chegou a um patamar de maturidade que exige mais, não menos, mais santidade real, mais amor prático, mais generosidade, mais autoconhecimento, mais rendição, porque a maturidade espiritual não é o ponto em que você precisa de menos Deus, é o ponto em que você finalmente entende o quanto precisa mais. Pense na mulher de Lucas 15 que perdeu a moeda e varreu a casa inteira até encontrá-la. Quando a encontrou, chamou as vizinhas para celebrar. Não houve julgamento de como ela tinha perdido. Havia alegria pelo que foi encontrado. Essa é a postura de Deus diante de qualquer coisa que foi perdida dentro de você sob o peso de uma religiosidade que nunca foi dele. Ele está varrendo, está procurando, não para punir o que estava perdido, mas para restaurar o que lhe pertence. E o que lhe pertence dentro de você é a sua capacidade de adorar com um coração limpo. Não limpo de perguntas, limpo de hipocrisia, não limpo de necessidades, limpo de pretensão,
Um coração que se apresenta a Deus como de fato é, com suas dúvidas e suas certezas, com suas bênçãos e suas lutas, com seus limites e seu chamado, e diz: Senhor, aqui estou. Não sou o que a tradição religiosa esperava que eu fosse. Não sou o que o sistema de aprovação humana precisava que eu fosse, mas sou teu. E quero ser moldado pela tua palavra, não pelo molde que os homens chamaram de santidade. Esse é o chamado que fica. Não é um chamado para que você largue tudo e vire teólogo. É um chamado para que você se comprometa com uma prática simples e profunda. Abrir a Bíblia e verificar. Verificar o que você ouve. Verificar o que você sente como culpa. Verificar se o peso que carrega é o jugo suave de Cristo ou o jugo pesado que homens bem-intencionados colocaram sobre você com linguagem de devoção. E onde você encontrar culpa real, que o Espírito Santo confirmou pela palavra, que não se trata de tradição, mas de verdade, que aponta não para a expectativa dos homens, mas para o caráter de Deus, arrependa-se com velocidade, com honestidade, sem negociar, porque o arrependimento real não é fraqueza, é o ato mais corajoso que um ser humano pode praticar. É dizer a Deus: eu estava errado e você está certo e eu escolho o teu caminho. E onde você encontrar culpa artificial, onde o Espírito da palavra não confirmar o peso que você carrega, onde você verificar que o que sente como condenação não tem endereço bíblico, coloque esse peso no chão, com intenção, com paz, sem drama, porque Deus não quer a sua exaustão, Ele quer a sua obediência. E obediência real é muito mais leve do que o sistema religioso fez parecer. O versículo que sela tudo isso não está numa das passagens mais pregadas. Está em Colossenses 2, versículos 6 e 7. Assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Andai nele, não nas tradições sobre ele, não nas regras ao redor dele, nele, arraigados nele, edificados nele, confirmados nele. Esse é o lugar onde a culpa artificial perde o poder, onde a dúvida encontra ancoragem, onde os limites são estabelecidos com sabedoria e não com medo, onde o questionamento é feito com amor e não com amargura, onde a bênção é recebida com gratidão e não com culpa, onde a fé não é uma performance para os homens, mas uma realidade vivida diante de Deus. Que você saia hoje mais livre do que entrou, não livre para pecar, livre para obedecer sem medo, livre para crer sem vergonha, livre para ser exatamente o que Deus chamou você a ser, sem a mediação de sistemas que prometeram o céu e entregaram mais peso.